Boa tarde a todos. Esperar que as pessoas entrarem. Quero saber se o meu áudio tá bom. Se todo mundo consegue me ouvir bem hoje. Fazendo um teste aqui com os microfones novos. Entrando as pessoas. Tudo bem? Manda um oi, gente. Manda pra mim um oi aqui pra dar um oi pra você também antes de começar a live. Andréa Sakiyama. Tudo bem, querida? Como é que você tá? Pois é, olha, hoje a live, agora vou esperar um pouquinho. E o som tá bom, Andréa? Tá tudo bem com ele? Ó, testando isso daqui. Ver se eles são bons para o som não ficar andando junto comigo e sempre vocês me ouvirem bem. Ó, a Afaf aqui, querida. Quanta gente querida que entra nessas lives, aliás, muito obrigado por isso. Boa tarde, lindão. Tô achando um pouco baixo. Aumenta um pouquinho o volume, eu acho, então. Porque eu acho que ele deve estar bom, sim. Bem, gente, essa é uma live muito, na realidade, especial e simples, porque tem uma coisa que é muito legal. Ó, tudo bem, Luiz? Tudo bem, Silva? Sulivane Gomes, Carlia, Carlos, Clarice, né? Gente, boa tarde. E essa live tem uma coisa muito especial, que é falar sobre brigadeiro. Gente, brigadeiro é um preparo que tá no imaginário do brasileiro, né? Tá ali no nosso dia a dia, seja ele um brigadeiro achocolatado, daquele que você come de colher no final de tarde, que você faz para as crianças, seja o brigadeiro gourmet, né? Aliás, ó, quem gostar de brigadeiro, compartilha essa live, aumenta aqui o número de pessoas que estão assistindo, porque vai valer a pena. Luísa, querida, um grande beijo. Então, brigadeiro gourmet. Vamos começar por esse nome. Primeiro, tem brigadeiro gourmet? O que é brigadeiro gourmet? Qual a diferença do brigadeiro gourmet? Só não esqueça o seguinte, tá? A receita, a quantidades, você entra no site da Harold, tem todos lá. O brigadeiro gourmet é a nossa evolução do brigadeiro. Como assim a evolução do brigadeiro? O paladar muda com os tempos. Modas, elas vão, elas chegam, elas se transformam. E o brigadeiro também transformou. Então, qual é a ideia do brigadeiro gourmet? O brigadeiro gourmet, ele é um brigadeiro um pouquinho mais cremoso do que o que a gente estava acostumado. Antigamente a gente comia o brigadeiro, ele era puxa, e agora ele é um brigadeiro que marca o dente. O que faz isso? A adição de creme de leite, UHT, aqueles cremes de leite, os cremes de leite de caixinha mesmo, ali na massa. Por que nós estamos adicionando isso? Porque o paladar do brasileiro está menos doce. Ele está menos, como posso dizer, com vontade de menos açúcar. Então, como que a gente trabalha isso? A gente aumenta a quantidade de gordura ou dos outros ingredientes ali naquela proporção. Ou seja, antigamente o brigadeiro era leite condensado, achocolatado e manteiga, e agora o brigadeiro gourmet, ele normalmente é leite condensado, creme de leite, pode levar chocolate em pó, pode levar chocolate em barra, pode ter outros sabores. Por isso hoje a aula tem 2 brigadeiros. A gente vai fazer o brigadeiro de chocolate e o brigadeiro de caipirinha. Né? O brigadeiro de caipirinha ele é muito legal por ser versátil e mostra como é que você pode usar sabores muito naturais, sabores que a gente tem assim na nossa despensa, normalmente como limão e cachaça, para dar sabor para o nosso brigadeiro. Por que isso é muito legal? Nos tempos de quarentena, nesses tempos que a gente está vivendo agora, pensar em produtos de fácil acesso, produtos que a gente consiga ter rapidamente em casa e variedade do cardápio é muito importante. Para quem faz doce em casa, ter uma boa variedade, uma diferença na apresentação, isso vende muito bem o seu produto. O brigadeiro é um exemplo perfeito de um produto portátil, fácil de carregar, fácil de levar para qualquer lugar e, mais do que isso, com um preço de venda relativamente baixo. Qual é o segredo da venda do brigadeiro? É você encontrar o seu público. Tem pessoas que vendem o brigadeiro de 10 gramas, que é aquele brigadeiro kit festa, que você coloca bem pequenininho, vende salgados junto ou vende um bolo junto e vende ele muito. Então 10 gramas seria o brigadeiro kit festa.
15 gramas já é um brigadeiro de festa, uma festa não o kit, um brigadeiro de uma festa talvez meio num formato mais casamento, uma festa um pouquinho mais aniversário. Isso 15 gramas da massa pesada crua. Eu vou repetir essas informações depois lá no final, mas é que eu sei que são dúvidas que vão aparecer assim de enxurrada aqui, porque a aula de brigadeiro, essa é sempre a grande questão. Então, 10 gramas kit festa, 15 gramas de massa, 12 a 15 aniversários, 20 gramas o de loja, 18 a 20 gramas da massa enroladinha antes de passar no granulado. Esses são os 3 tamanhos que a gente mais reconhece do brigadeiro. E aí vem algumas questões que eu vou resolvendo aqui durante, que são: primeira, existe panela certa para fazer brigadeiro? Então, antes de começar, sim, ter o bom utensílio, bons equipamentos facilitam a sua padronização do produto, né? Então, você ter ali um equipamento correto para fazer o seu brigadeiro vai facilitar a sua vida. Qual é o equipamento correto? Panelas como essa, tá? Panelas de inox de fundo triplo. Por que essa panela? Primeiro ela distribui o calor de uma forma homogênea. O calor, ele bate aqui no centro, a auréola do fogo, e ele vai dispersando com mais homogeneidade nessa superfície do que só onde fica a auréola. Quando você vai fazer, por exemplo, um brigadeiro numa panela muito fina, a tendência é ele queimar muito rápido. E aí as pessoas recomendam que você trabalhe apenas com fogo baixo desde o início para fazer o brigadeiro. E algo que tinha que ser muito rápido, muito rentável, de uma altíssima produção, começa a ficar lento. Você começa a conseguir produzir menos, porque demora mais tempo para produzir. Então essa panela, ela vai te dar agilidade no preparo. Ela te dá rapidez para você conseguir fazer isso. Tá? Então essa panela é a melhor. Sobre espátulas, tenho aqui as minhas espátulas, ó, essas são as melhores espátulas que você pode usar para mexer o brigadeiro, melhor do que a colher de pau, tá? Então essa espátula de silicone que aguenta alta temperatura, né? Elas não podem ser aquela espátula de silicone muito fininha que derrete no meio do seu preparo, fica terrível, e aí você não consegue ficar raspando o tempo todo. Por que essa espátula é boa? Já diz o nome, ela se chama pão duro, tá? Então o pão duro, ele é para ficar literalmente raspando a superfície do que você está fazendo e evita que forme aquelas bolotinhas, aqueles caramelinhos queimados, e você consegue chegar bem no canto da sua panela, o que é fantástico, porque isso vai fazer o quê? Facilitar a sua vida. Lembra do seguinte, o brigadeiro, ele não é só um doce delicioso. Para quem faz doces, para quem vende doces, o brigadeiro, ele literalmente paga contas. Então você otimizar o processo, melhorar o processo, acertar o tipo de utensílio que você tem que usar para conseguir produzir mais, com menos tempo, com mais qualidade de vida, é melhor para você. Então vamos para o nosso primeiro brigadeiro. Vamos fazer o brigadeiro de caipirinha. Tá? Eu vou fazer meia receita do que está indicando no site para conseguir ficar pronto mais rápido, e eu já tenho massas prontas na geladeira na hora da gente enrolar para demonstrar. Tá? Então o primeiro passo de tudo que a gente vai fazer hoje em dia não é só separar os utensílios, não é só separar os utensílios, é higienizar a bancada. Então a primeira coisa que eu fiz foi deixar minha bancada inteira higienizada, todos os meus utensílios limpos, e também higienizei as mãos muito bem e passei álcool gel nela. Essas são as nossas novas orientações. Estão perguntando aqui, não é melhor o fouet ao invés da espátula? Os dois podem ser usados. Fouet é esse equipamento aqui, o batedor, tá? O que ele facilita? Se a sua panela for uma panela de inox, que não solte o tefal, que não solte o revestimento, o fouet vai fazer muito bem o movimento e vai liberar vapor mais rápido. A tendência, tá, é o seu preparo ficar pronto mais rápido por causa disso. Então, qual é a ideia do fouet? O fouet não vai deixar mais cremoso, não vai mudar muito a textura, mas vai fazer o seu brigadeiro também ficar pronto mais rápido um pouquinho, tá? Harold, coloca a receita do de caipirinha. Eles vão colocar, Ediane. Então,
Primeiro passo, tá? Escolha bem os seus ingredientes para fazer um brigadeiro. Esse brigadeiro de caipirinha, a caipirinha ela não precisa ser feita apenas com o limão Tahiti. O limão que a gente conhece, o limão alguns chamam de galego, eu chamo só de Tahiti. Ele também pode ser feito, eu não vou mentir, o meu que eu fiz, eu usei limão cravo, limão rosa, que está na época agora, é uma delícia de encontrar. Pode usar raspas de mexerica, por exemplo. O brigadeiro pode ser de cachaça com mexerica, ou pode ser uma combinação de cítricos. Você pode usar o limão siciliano com um pouquinho do limão Tahiti e trazer dois aromas totalmente diferentes para ele, tá? Então, a primeira etapa de todo o brigadeiro tem que colocar os ingredientes na panela, fora do fogo. Nunca panela no fogo, principalmente se você estiver usando chocolate em pó, ele vai começar a empelotar se você estiver no fogo com o leite condensado quente. Então o que você faz? Use a panela sempre fria e os ingredientes na panela sempre fria, tá? Então, primeira parte do nosso brigadeiro, ingredientes na panela. Tá? Quais são esses ingredientes aqui nesse caso? Leite condensado, leite condensado, cada um tem a sua marca, cada um gosta mais de um do seu e às vezes tem uma leve alteração no ponto, você tem que sempre saber qual que você está usando, tá? Creme de leite UHT, e eu vou colocar um item novo, açúcar líquido invertido, que eu aqui, nesse caso, estou substituindo por mel de boa qualidade, que vai trazer, além de um pouquinho de sabor, um pouco mais de validade. Olha que coisa louca isso, tá? Você pode usar ingredientes como, por exemplo, peraí, focou em mim? Focou. Você pode usar ingredientes a mais no seu brigadeiro para aumentar a sua validade. Como assim para aumentar a sua validade? Por exemplo, a glucose de milho. Tem aqui. Né? A glucose de milho, ela é um açúcar que vai ajudar você a evitar a cristalização, não a cristalização, mas ele vai segurar a umidade mais tempo no seu preparo, tá? Como assim? O glucose, a função dela é ser um açúcar estabilizante que aumenta a resistência à perda de água para o meio. Então ele segura um pouco da água. O mel, ele é umectante. Então ele ajuda, ele é anticristalizante. Então ele ajuda você a não ter uma cristalização tão rápida e a manter a umidade dentro do seu preparo. Pode ser um açúcar líquido invertido, que não tem nenhum sabor, nenhuma cor, né? Então ele vai ser ainda mais saboroso. E como mel, você tem que trabalhar a favor do sabor dele, a favor do sabor do mel, tá? Eu não sei as quantidades de cor, as quantidades vão para o site da Harold, tá aqui, ó, o endereçozinho. E agora, esses ingredientes ainda não vão para o fogo. Eu vou colocar raspas de limão. Sobre as raspas de limão, vamos lá. O que é muito importante você primeiro saber? Primeiro você tem que saber um pouquinho da anatomia do limão, tá? Então o limão, tá aqui, ele tem a polpa, né? O extrato, toda a polpa, o suco, a casca branca, que é rica em pectina e por isso é amarga, muito ruim o sabor, e essa casquinha verde, riquíssima em óleos essenciais. Ou seja, um produto delicioso para sabor, tá? Então, o que você tem que ter no seu brigadeiro? Apenas a parte verde do seu limão. Você não quer a parte branca no seu brigadeiro, você só quer a parte verde. Para isso, eu tenho esse ralador muito especial, muito legal. Você encontra na internet, chama-se Microplane. Microplane. Deixa eu ver se eu tenho aqui algum que tem o nome dele. Não tenho nenhum com o nome dele, mas chama-se Microplane. Você pode encontrar de várias marcas, tá? Vou escrever aqui para você, ó. Microplane.
Acho que eu consegui mandar. Mandei, devo ter mandado. Aqui, microplane, tá? Então, microplane é o nome desse tipo de ralador. Qual é o legal dele? Quando a gente rala, normalmente, a gente rala assim, ó. E não vê o quão fundo tá indo na casca. E muitas vezes rala o dedo junto. Então, esse ralador, você passa ele no seu limão. E você sempre vê o quão fundo você tá indo. Você está pegando apenas a melhor parte do limão para dar sabor para o seu brigadeiro. Isso é fantástico, tá? Isso é o que vai fazer a diferença quando o seu cliente comer o seu brigadeiro e sentir sabor de limão aromático, gostoso, sem amargor e não sentir o gosto de um limão qualquer, né? Sentir um gosto especial. Tem a opção, ó, a Andrea Sakayama, ela tá falando que tem a opção do zester. É verdade, o zester ele tira raspas mais grossas do limão, mas aí também você fica com textura da casca do limão. E esse daqui ele rala tão fino, ó, tão fininho, que você não sente, você sequer sente o gosto, né, a textura do limão ali no resultado final. E isso é muito legal, tá? Então, agora esses ingredientes vão para a panela. Ficou para fora o chocolate branco. Eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar o chocolate branco apenas quando o leite condensado já estiver quente. Entendeu? Então, você tem que esperar o leite condensado, o creme de leite, as raspas e o mel ficarem aquecidos para adicionar o chocolate. E quando ele entrar, já derrete. Tá? Então, aqui está. Deixa pra cá, nosso limãozinho. Vou colocar aqui. E vou te transferir de lugar. Vou mexer um pouquinho ele aqui. Eu adoro trabalhar com esses cooktops, tá? Eu acho eles geniais. Pera aí. Aqui. Ó. Todos esses ingredientes aqui na panela e eu vou misturar agora enquanto está aquecendo, mas não no fogo alto, tá? Aqui ainda no fogo médio para alto, principalmente pela quantidadezinha que eu estou fazendo. E vou te transferir, vou te colocar agora num outro ângulo para poder continuar conversando com você enquanto a gente faz o preparo. Vamos lá? Estão me perguntando qual é o chocolate. O chocolate... derrubei você. O chocolate é o Melken, tá? Agora ficou. Pronto. O chocolate que eu uso é o chocolate Melken branco. Estou trabalhando com o fogo médio para alto, sempre misturando, para não pegar no fundo, não queimar o fundo e aquecer rápido. Eu não sei se você consegue ver a fumaça que está saindo. Essa fumaça é o vapor que tem que sair, tá? Espera aí. Essa fumaça é o vapor que tem que sair. Mas não é só vapor que tem que sair daqui agora. O leite condensado também tem que entrar em contato com a superfície para caramelizar, para dar sabor de caramelo. Senão, ele não fica com sabor de brigadeiro. O que dá o sabor do brigadeiro, e às vezes as pessoas trabalhando com o fogo muito baixo, não carameliza os açúcares que tem aqui dentro. Aqueceu, chocolate branco da Melken. E pronto. Mais uma derrubadinha de coisas. E aí, uma dúvida que as pessoas têm muito. Como saber o ponto do brigadeiro? Tem, obviamente, aquela forma clássica de você ver o ponto, que é esperar soltar do fundo da panela, você passar a espátula e ver o fundo da panela. Eu acho difícil de acompanhar, de padronizar isso. Porque se você estiver fazendo uma grande quantidade, tipo umas 6, 8 latas, vai ficar difícil de você conseguir ver sempre isso.
Então eu uso um termômetro e para o ponto de enrolar, eu deixo chegar a 95 graus. E para o ponto de bico, eu deixo chegar a 88, 90 graus. Então, repetindo, para o ponto de bico, 88 a 90 graus, tá? Alguns brigadeiros até 92. E para o ponto de enrolar, 95 graus é a temperatura ideal. Tá? Se não tiver esse termômetro aqui, pode usar o termômetro de pino, o termômetro que a gente tem em casa normalmente, não tem problema. Qualquer um dos dois termômetros vão mostrar essa temperatura. Então, para de mexer, mede a temperatura da superfície. Está 90 graus aqui ainda. Então ainda falta bastante para chegar no ponto que eu quero. Esse ponto aqui é o de colher para essa receita, viu? Porque não tem chocolate, então esse daqui, por acaso, para o ponto de bico, 92 graus vai ser, viu? Se tivesse chocolate que tem mais sólidos, seria mais rápido. Querem ver o que está acontecendo aqui na panela? Eu acho que querem, né? Sempre querem ver. Todo mundo sempre quer ver o que acontece na panela do chefe. Deixa eu trazer você para cá. Vocês viram a minha parede de chocolate unique ali, gente? Aqui. A live vai ficar salva. Pronto. Todas as lives que eu estou fazendo junto da Harold ficam salvas. Ó. O ponto agora já está perfeito. A temperatura 95 graus, ideal para enrolar. E agora eu vou adicionar também cachaça na minha receita. Se você achar muito forte a quantidade que eu recomendo, você pode simplesmente diminuir na sua receita. Esse ingrediente não é sobre textura, é sobre o sabor que ele deixa. O fogo já está desligado para adicionar a cachaça. O brigadeiro está lisinho. E eu agora vou transferir ele para outro recipiente. Que tipo de recipiente que você tem que usar para armazenar o seu brigadeiro? Vamos lá, peraí. Eu esqueci dele aqui atrás. Meu paredão de chocolate aqui me deixa com pouco espaço ali para manusear tudo. Vocês acham que eu sou fiel a Harold para usar o produto da Harold? Olha lá, prova. Então, o melhor recipiente que você tem para transferir o seu brigadeiro são recipientes planos, porque ele vai esfriar mais rápido o seu brigadeiro. E depois fica mais fácil de você trabalhar. Qual é a forma ideal de você armazenar? É você espalhar nesse recipiente ele, não fica mexendo para esfriar, senão começa a açucarar, e coloca por cima o filme plástico ainda quente em contato com a superfície. Isso cria um selo aqui, tá? Então, ó, o filme plástico em contato com a superfície para parar de evaporar, para parar de perder água para o meio, tá? Que material é esse do pote de armazenamento? É um Tupperware comum, normal. Eu prefiro os de metal, às vezes, né? Mas é muito difícil encontrar o de metal com tampa. E olha aí, a gente tem aqui Haraldetes presentes, então olha, quero também aproveitar já e mandar um grande beijo para todas as Haraldetes aí pelo Brasil, que espalham essa doçura pra gente. E então essa é a melhor forma de armazenar o seu brigadeiro quando ele está pronto, tá? Então,
Acho muito anti-higiênico ficar mexendo toda hora no celular. Pronto, falei. Bem, aí não tem como fazer live, né? Mas a gente tem que higienizar todos os utensílios e eu tenho um pau de selfie para mexer nele, tá? Então, guarda na geladeira o seu brigadeiro. Os meus outros brigadeiros já vou tirar da geladeira para trabalhar com ele daqui a pouquinho. E vamos pro brigadeiro gourmet de chocolate. Mas antes disso tudo, não vou mentir, eu vou pegar uma colherada do brigadeiro. Eu sou desse tipo que não resiste a brigadeiro. Nessa quarentena, eu acho que eu tô querendo uma colheradinha de um brigadeiro saboroso, gostoso aqui. Então vamos lá. Uma colheradinha de brigadeiro. Eu gosto muito desse brigadeiro porque o sabor é intenso. Eu adoro o brigadeiro branco, adoro. E adoro a cachaça. É muito saboroso. O saborzinho da cachaça lá no final é muito interessante. Perguntaram aqui se você pode usar outros álcools. Por exemplo, conhaque, alguma coisa assim. Eu acho que descaracteriza esse gosto tão brasileiro que é a cachaça. O chocolate branco aqui traz um sabor intenso, que tira um pouquinho o sabor do leite condensado, que ajuda a transformar o sabor da cachaça, o amadeirado, e o limão. Chocolate branco e limão é uma combinação dos deuses, é uma coisa assim, tipo, maravilhosa. Pronto. Chega. Parar de comer brigadeiro. Limpar aqui a bancada que caiu uma gotinha. E começar o brigadeiro gourmet de chocolate. Qual é a diferença do brigadeiro gourmet de chocolate para um brigadeiro de chocolate comum? É que eu uso o chocolate em gotas. Algumas pessoas falam para mim, mas aí isso isso daí aí é uma trufa, não é mais um brigadeiro. Olha, acho que o mundo está muito preparado para poder ficar mais aberto a novas opiniões, a novos preparos. E o brigadeiro gourmet, ele é definitivamente menos doce, mais cremoso e mais intenso no chocolate. Então, o uso do chocolate, que é esse daqui em gotas, ele vai ser uma maravilha para deixar esse sabor intenso. Eu estou usando chocolate amargo em gotas, tá? Para realçar esse sabor. Então, primeira etapa, de novo, todos os ingredientes, menos o chocolate, que tem que entrar quando já estiver aquecido aqui na panela. Então, eu tenho aqui leite condensado. Opa. Vamos lá. Leite condensado. Ó, eu deixo todos os meus mise en place, eles todos cobertinhos antes de usar, para não ter problema de cair mosca, de não cair nada. Então, sempre que você deixar um ingrediente pronto para ser usado, deixa ele coberto, tá? Creme de leite UHT. As quantidades já estão no site. E um pouquinho de manteiga sem sal. Manteiga aqui nesse caso é mais pelo sabor do que pela textura. E aí, começo a cozinhar ele. O legal desse cooktop é que você consegue sempre cozinhar com a mesma potência, com a mesma temperatura. E isso ajuda a regular muito bem o seu preparo, tá? O que é o legal desta receita? Como o brigadeiro ainda não entrou, o chocolate ainda não entrou aqui dentro, tá? O que acontece? Eu consigo esperar esse leite condensado caramelizar. Uma vez que ele já tiver um pouquinho caramelizado, como se já fosse um brigadeiro branco, né, aquele gosto de brigadeiro, porque precisa ter esse gosto de brigadeiro, aí eu adiciono o chocolate, tá?
Então, o que acontece? Eu vou ter o sabor do leite condensado caramelizado e vou ter o sabor do chocolate em gotas delicioso aqui dentro. Tá? Então, mexe, mistura. Esse daqui leva uma quantidade grande de creme de leite, então ele fica muito líquido agora no começo. E misturando sempre para não queimar o fundo. Pronto. Agora eu vou pôr você de novo ali naquele ângulo. Ah, vou te deixar aqui pertinho de mim. Pronto. Decidi. Quero cozinhar com você do ladinho. Pronto. Qual a temperatura que você põe no cooktop? Eu coloco a 180, tá? Assim eu consigo tirar as dúvidas de todo mundo enquanto eu cozinho. Então eu deixo 180 graus aqui, aqui está 1400 é a potência dele, mas são 170, entre 150 e 180 graus, está mais do que bom o seu cooktop. Se for uma grande quantidade, pode começar nos 180 graus e diminuir para 150, 120, ou pode cozinhar nos 150 do início ao fim. Fica pronto bem mais rápido. Se você perceber, o meu brigadeiro fica pronto em minutos enquanto a gente está batendo papo. Por que algumas receitas usam manteiga, outras não? Depende se eu quero do sabor dela, uma vez que eu já tenho o creme de leite aqui, eu já tenho bastante gordura aqui, então por que adicionar muito mais? Lucas, ó, tem gente aqui da minha turma ouro, do meu curso online, um grande beijo. Né? Então você recomenda utilizar uma panela de ferro? A panela de ferro eu tenho alguns preconceitos com ela, principalmente porque ela às vezes tem um problema de soltar gosto ou da ferrugem se você não deixa ela bem armazenada. Eu gosto de panelas de inox e a de fundo triplo principalmente, mas tem as panelas de ferro esmaltadas por dentro, essas são muito boas também para fazer brigadeiro. Colocar gema de ovo no preparo do brigadeiro é bom? Se você quiser gosto da gema, sim. Se não, não tem muito por que colocar. Tá? A gema, ela é um espessante. Então, quando você coloca no brigadeiro, muitas vezes é porque as pessoas querem que ele renda mais e mais rápido. Que nem pessoas que adicionam farinha no brigadeiro, farinha de trigo, para ele engrossar mais rápido. Então, eu só recomendo o uso da gema se precisar. Por exemplo, o brigadeiro branco para bem casado, um camafeu que leva gemas, aí tudo bem, é legal. Mas se não, você quer o sabor da gema no seu brigadeiro? Essa é uma grande dúvida. Né? Então, ó, aqui já está quase no ponto, inclusive, ó. Eu vou adicionar o chocolate em gotas. E ele derrete instantaneamente. Percebe isso? Por isso que eu coloco ele nessa etapa. Eu já tenho o sabor do brigadeiro branco e agora eu tenho também o sabor do chocolate, a textura do chocolate. Desculpa, vamos voltar para cá. Voltei com vocês para mim. Posso colocar a glucose e o açúcar líquido invertido? Pode, não é necessário muito aqui. Acho que esse é o tipo de brigadeiro que acaba tão rápido. Né? Tipo brigadeiro de chocolate, aquele brigadeiro delicioso que acaba em minutos. Seja em casa, seja na vitrine, seja onde for. Chocolate, fracionado ou nobre. A gente não usa mais esse termo, tá? O chocolate, ele é chocolate ou cobertura. A gente não tem muito isso de chocolate fracionado, chocolate nobre, porque a cobertura, ela não tem a quantidade de cacau necessária dentro dela para ser chamada de chocolate. Ela é um produto sabor chocolate. É muito bom, é uma super solução para fazer decorações, para fazer em algumas regiões que não tem condições, né, que são muito quentes, mas o ideal é sempre usar chocolate nas receitas quando colocar. Se trocar por barra, tem que derreter antes? Não, né? Se não tiver com gotas, se você só tiver com o brigadeiro, com o chocolate em barra,
pica ele antes. Então, vou de novo, ó, só transferir o meu brigadeiro para outro recipiente. Lucas, quem vai comer esse brigadeiro? Eu não vou mentir, gente, eu tenho que procurar gente para poder distribuir isso, porque tá difícil. Mas a ideia desse brigadeiro não é ele ser comido, a ideia desse brigadeiro é ele ser educação, ser instrução, ser informação para você. Então esse brigadeiro não precisa ser consumido, que é uma pena, mas eu não vou aguentar se eu consumir tudo isso de brigadeiro. Pronto. E filme plástico em contato com a superfície. Então sempre, ó, o brigadeiro ainda quente, tirou do fogo, coloca num recipiente, não precisa untar o recipiente, não precisa passar manteiga neste recipiente. Coloca o filme plástico em contato com a superfície e geladeira nele. Pronto. 2 brigadeiros feitos, né? Percebe que o brigadeiro é uma receita para ser muito rápida. Ó, a gente está aqui há 30 minutos e já fez as 2 receitas do início ao fim. Agora eu vou enrolar e vou fazer uma decoraçãozinha antes para você dar uma olhada. Pera aí. Tenho só que derreter e... Ó, eu fiz pro de caipirinha uns copinhos de chocolate, né? O chocolate branco, uns copinhos bem bonitinhos, bem simples de fazer. Forminha, chocolate temperado. Tem alguma dúvida sobre têmpera? Tem alguma dúvida sobre como usar chocolate? No site da Harold você tem como tirar todas essas dúvidas. Vou tirar aqui uns 8 deles para isso. E vamos fazer aqui uma decoraçãozinha diferente com chocolate e açúcar cristal. Não tem receita para esse. Só o que eu preciso é açúcar cristal. E aí eu vou deixar ele meio verde assim, com um corantezinho desse daqui, ó, que é brilho para decoração verde. Eu coloquei para 300 gramas aqui, para um monte de chocolate, de açúcar, um potinho desses inteiro para chegar nessa cor, tá? Tenho o meu copinho ali bonitinho. E meu chocolate está quase derretido. Agora, eu não vou mentir, eu estou usando chocolate fracionado para fazer essa decoração, para facilitar a minha vida, para ser mais rápido, exatamente porque eu não tinha como manter ele aqui na temperatura certa, tá? E, cadê? Vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer com ele, ó. A decoração é esta. São como se fossem umas rendazinhas de chocolate, tá? Com o açúcar cristal. Eu deixei esse açúcar cristal já com umas raspas de limão, para ficar com o sabor do limão, tá? E conseguir ficar... Uou! Às vezes esse tripé me dá uns golpes aqui, tipo... Vamos lá. Então, eu uso o açúcar cristal já com umas raspinhas de limão para ficar com o sabor. Qual a validade do brigadeiro? Gente, a validade do brigadeiro é 3 dias enrolado, tá? Não tem jeito. Para aumentar a validade, tem que usar os açúcares, açúcar líquido invertido e glucose. Aí é uma outra live muito complicada, tem que explicar isso receita a receita às vezes. E o brigadeiro de chocolate, por incrível que pareça, ele aguenta uns 4 a 5 dias enrolado, tá? Então é um tempinho a mais que você ganha
por causa do chocolate que você coloca. Então, eu agora vou deixar aqui você bem próximo de mim, para que você possa ver direitinho a decoração, como é que ela está sendo feita. Primeira coisa que eu vou fazer é, eu tenho num outro potinho também esse açúcar e tenho já uma colher pronta nesse outro potinho. Vou carregar o meu cartucho de chocolate branco. Lembra que eu estou usando cobertura nesse caso, por isso não fiz a têmpera. Fecho o meu cartuchinho, tá? E agora eu vou te mostrar de pertinho o que eu vou fazer. Essa decoração é linda para doces, para fazer decoração de bolo, para o que você quiser. Então, ó, eu faço a rendinha e cubro com açúcar. É importante ter essa cama de açúcar aqui antes, tá? Então, faço a rendinha, cubro com açúcar. Faço a rendinha, ó, do tamanho que eu quiser, com a raspinha que eu quiser. Se for de mexerica, usa chocolate, usa um corante laranja. Se for de limão, usa o corante verde. E assim vai as cores. Se for para uma outra festa, para algo de morango, usa um corante vermelho. E pronto. Olha que decoração simples de fazer. Ela, quando sai dali, vai ficar como esta, né? Essas rendinhas extremamente brilhantes. Conseguem ver? Vamos ver. Extremamente brilhantes, açucaradazinhas, para decorar o brigadeiro. Pronto. Então agora eu vou decorar eles. Para isso eu vou precisar, principalmente para esse daqui, para preencher ele, uma manga de confeitar. E o bico que eu não deixei aqui. Pronto. Deixei o bico na caixa de bicos. Eu vou usar aqui agora o bico 32 da Wilton. Acho ele bem bonitinho. Ou você pode usar também o 21 da Wilton para esse tamaninho de doce. Vou no 21, que vai dar um efeito mais bonitinho. Então, ao invés do 32, vou usar o bico 21 da Wilton. Instalar o bico. Olha, uma coisa que às vezes faz falta na cozinha é aquela tesoura que corta fácil. Então, pronto. Prontinho. Espera aí. Pronto. E vamos lá. Brigadeiro, já geladinho, prontinho. Manga de confeitar. Dobra sempre algumas vezes, várias vezes, tá? E olha que delícia de ponto, cremoso, bonito de trabalhar, liso, brilhante. Isso que você espera de um brigadeiro, tá? Você não gosta de brigadeiro opaco,
açucarado e empelotado. Brigadeiro bom é liso, cremoso e brilhante. E brigadeiro bom é na colher. Pra mim. Desculpa. O açúcar é cristal, tá? Então, vou trazer aqui pra baixo. Opa. Então, um copinho aqui. Brigadeiro na minha manga. Vou fazer ele ficar assim. E vou colocar, ó, uma decoraçãozinha nele. Verdinha, para ficar com a cor certa, né? Método de fazer isso é colocar um do lado do outro e fazer todos de uma vez. E decorar tudo de uma vez. Repara que fica parecendo, ó, um mini cupcakezinho, né? Mas é uma apresentação delicada, sofisticada. O sabor de limão tá tanto no brigadeiro quanto no açúcar que tava com as cascas de limão. E voilá. Vou fazer mais alguns aqui, só porque eu tenho pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. E ao invés de só um brigadeirinho, você já tem um docinho de festa novo, diferente, uma apresentação simples e legal de fazer e uma decoração super versátil. Deixa eu colocar ele aqui pro lado. Vamos agora enrolar brigadeiro. Isso é uma coisa que muitas pessoas têm dúvida, ou às vezes não sabem ainda dos segredos que existem para enrolar brigadeiro, tá? Vou te explicar o porquê. O maior inimigo do brigadeiro é a água. Então, se você passar água na sua mão, ó, pra quem quiser dar um print na tela, depois dar um post aí, ó, pra mim, tá? Postar a gente aqui, a Harold, ó. Vamos lá, acho que essa luz aqui tá melhor. Opa. Ó. Fica brilhantezinho, super colorido, uma forma diferente de você apresentar o produto. Bonitinho, né? Então, vamos lá. Água é o maior inimigo do seu brigadeiro. Depois que ele está pronto, né, o que vai mais facilitar a cristalização dele, ele ficar com aquela casquinha por fora, é a água por fora dele. Então, imagina só o seguinte, se você tiver água por fora do seu brigadeiro, a água começa a chamar o açúcar que está dentro dele para a superfície. E essa água começa a cristalizar o seu brigadeiro. Ou seja, a água tem uma reação ali dentro. E essa reação causa com que eles comecem a ficar com uma crostinha em volta. Então a melhor opção para você enrolar brigadeiro ou é óleo sem gosto, um óleo sem sabor. Pode ser óleo de coco sem sabor, pode ser óleo de milho, óleo de girassol. Ou, por incrível que pareça, desmoldante na mão ou nas luvas, e você enrola o brigadeiro melhor com o desmoldante, tá? Eu vou pegar aqui minha balança pra gente medir agora o tamanho dos brigadeiros que a gente quer. Ou seja, vou pesar os brigadeiros para conseguir chegar na quantidade. É um pouquinho irritante porque eu por um hábito muito grande,
quando pego com a colher o brigadeiro, ele já sai na quantidade que eu preciso, tipo, que seriam 18 a 20 gramas, tá? Como que eu trabalho aqui com ele? Vamos lá. Com a balança. Eita, peraí, tem que pegar um pratinho. Pega um pratinho, cobre ele com um filme plástico. E ele coberto com filme plástico, você põe em cima da balança. Pode ser uma tampa, pode ser um salva-bolo, pode ser o que for. Tem que usar desmoldantes que não tenham farinha, né? A maioria dos desmoldantes não levam farinha de trigo, só para avisar. A maioria dos desmoldantes são apenas gordura. Ó, esse daqui, só gordura. Canola oil, óleo de canola, emulsificante de soja e gás. É só o que tem, né? Então não precisa se preocupar que ele tenha farinha, o desmoldante. Pego o meu brigadeiro, que tá gelado, meu brigadeiro gourmet de chocolate. Meu granulado, meu granulê lindo da Melken, amargo, e faço uma linhazinha de produção. Ó. Tá? Meu prato tá aqui em cima, já zerado, minha mão desmoldante na mão. Tá? E brigadeiros de 20 gramas. 20 gramas certinho, enrola e granulado. (19 gramas, considero 20, enrolo. Como que eu enrolo? Eu começo com a mão mais aberta e vou enrolando assim, fechando um pouquinho a mão, até ficar redondinho. Então repara, ó, mãozinha mais aberta e vai fechando sem pressionar, só o suficiente para enrolar. Pô, acertei todos aqui. Prontinho. Nessa hora, nessa etapa seguinte, é importante você tirar o desmoldante em excesso da sua mão. Remove, né, o desmoldante. Passa o brigadeiro. E aí, o que é muito engraçado é que antigamente a gente deixaria ele assim, meio descabeladinho. E hoje em dia, o que as pessoas gostam muito é que o brigadeiro fique com o granulado bem juntinho dele. Deixa eu pegar aqui as minhas forminhas. Opa! Que são aqui. Eu vou usar uma forminha rosa, ó, de brigadeiro aqui. Só porque eu quero. E, opa, brigadeiros prontos, tá? Então, como é que o brigadeiro tem que ficar? Bem redondinho. Ó, bem redondinho. Eita! Vamos lá. Redondinho, tá? E o desmoldante melhor do que você usar, então, qualquer outra coisa, tipo manteiga. Vou colocar eles nas forminhas e vou terminar essa live com a imagem do brigadeiro. Vamos lá. Eu peguei aqui um prato bem bonitinho.
brigadeiro de chocolate. E peguei também um prato bem bonitinho aqui, uma tabuinha bem bonitinha pro brigadeiro de caipirinha. Pronto. Quem diria, hein? Vamos lá? Uma live de brigadeiro. E agora vamos lá. Vamos tirar um pouquinho das suas dúvidas. Então, se você tiver dúvidas, vai me mandando aqui. Aproveita esse momento para isso. Obrigado, chefe, pelas receitas e dicas. Muito obrigado. Aliás, ó, tem uma outra dica, viu? Se você quiser, você pode pegar um recheio tipo esse, ó, de beijinho, e você pode pôr dentro do brigadeiro de chocolate, do brigadeiro gourmet. Quer ver, ó? Vou te mostrar. Eu adoro quando dá pra juntar duas coisas, tá? Como é que você faria isso? Vamos lá. Desmoldante de novo na mão. Você faz uma bolinha, ó, pequenininha do brigadeiro de coco. Com o brigadeiro de chocolate, ó, você faz uma bolinha, começa uma bolinha, monta como se fosse uma coxinha, cobre o brigadeiro de coco, envolvendo ele. Fica parecendo um brigadeiro de chocolate. Enrola com o granulado. Olha que solução prática essa, tá? E, olha só. Fica o brigadeiro recheado. Isso tudo era uma desculpa. Peraí. Só uma desculpa para poder comer um brigadeiro de prestígio. Porque eu adoro brigadeiro de coco com chocolate. Mas eu não gosto muito do que parece dois amores, né? Então, eu quero deixar aqui agora um obrigado a todo mundo que acompanhou a live. Quero que todo mundo fique bem, esteja se cuidando nesse período, né? Lembra que a gente tem que cuidar muito bem de si, cuidar bem dos nossos negócios também, mas tem que cuidar muito bem de si nessa hora. E ficar em casa tem sido um desafio para mim também. Agora eu tenho esse desafio de o que eu vou fazer com esse monte de brigadeiro, para quem eu vou servir ele, porque senão eu vou estragar toda essa forma que já não é tão boa. Mas eu queria nessa live realmente passar esse conteúdo de como é que você pode, ó, inovar com algo simples como um brigadeiro e transformar numa sobremesa, né? Você conseguir, ó, ter um produto elegante, chique, para uma foto bonita, que venda bem, que seja um presente bonito nesse Dia das Mães. O outro brigadeiro também. Né? Gente, olha, poucas coisas são tão bonitas quanto essa imagem, não é? Uma fileira de brigadeiros perfeitinhos, uniformes, retinhos e redondinhos. Pois é, gente, a todos que ficaram e a todas que ficaram, muito obrigado. Um enorme beijo a todas as Haraldetes. Se cuidem, fiquem em casa e não fiquem comigo também e com a Harold, que vai ter muito mais live até o final desse período todo e até o Dia das Mães, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.